Eu acho Nossa. interessante essa positividade, porque assim, brincadeiras à parte, eu acho legal, porque assim, além do teu, realmente, o pensamento positivo mesmo, é a confiança, né? É isso que você falou, porque assim, muitas das coisas que, para mim, eu ficou muito no passado, até hoje, às vezes eu me sinto inseguro, e isso trava a sua verdadeira habilidade. Então, eu acho que esse medo, como é que você, assim, você falou que trabalhou muito em TV. Você falou programas aí, Intercine, entre outros, Rede TV. Além de você ter aquela confiança, você tem que ter a criatividade, porque você tem que resolver umas coisas da melhor forma. E Onde é rápido, e essa confiança aí, esse positivo, você consegue. Você sempre teve isso contigo? sempre. Vem da natureza. Aquilo que eu te falei, eu acho que vem do meu pai, né? Meu pai, eu acho que eu perdi meu pai cedo, mas ele, como eu falei, ele era autodidata. Ele aprendeu as coisas e desenvolveu o mercado de manutenção de raio-x. Era muito bem quisto no mercado nacional. O Uhum. pessoal do Brasil inteiro chamava ele. E era um cara que não tinha nem segundo grau, tá? Não tinha nem segundo grau. Se você for ver aí na linha dele, você pega Antônio Hermínio de Moraes, você pega o cara da Casas Bahia, você pega muita gente da época passada não teve tempo de entrar na faculdade, de estudar em si. Sim. Tiveram que cair para o mercado, tiveram que trabalhar, alimentar a sua família, e meu pai foi um deles. Só que meu pai tinha um fraco, a bebida, isso aqui. Uhum. Tá? Eu estou aqui socialmente, e meu pai tinha um fraco. E eu aprendi indo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, quando às vezes ele levava minha mãe, que minha mãe é... Oi, mãe, não sei se você está me vendo aí, um beijão para você. Tá aí no Rio de Janeiro, minha mãe está no Rio, Beijo, mãe. tá? Então, moça, você mandou para minha mãe? Acho que mandou. Então, minha mãe ia para trabalhar na Demilos, era ordideira. Era a mulher Uhum. que trocava a linha. A ordideira é a mulher que fica na linha de frente da máquina, trocando as linhas para quando acabar a máquina não parar. Então a ordideira ficava fazendo isso, trocava as linhas. Então ela saía cedo de madrugada e meu pai me levava ela no Rio de Janeiro na época passada. Era violento, né? Vamos falar assim. Hoje em dia o pessoal tem medo, mas antigamente não tinha iluminação nas ruas, não tinha calçamento nas ruas. Então, hã? Tá vendo? Resposta. Ela tá vendo. Já chegou a resposta aqui agora. Então, era bem complicado. Minha mãe saía de madrugada, meu pai me levava para. Às vezes eu saía junto. E meu pai ficava no botequim do Bernardino. Ficava lá em Oswaldo Cruz, tá? E ficava ali, bebendo, tal, não sei o que tal. Se eu fosse na linha do meu pai, eu virava um alcoólatra, né? Então, porque desde cedo eu via meu pai bebendo e tal. Só que alguma coisa na minha criação, ele sempre me cobrou para não beber, não fumar. Ele fazia o errado, mas me policiava no certo. Falava, eu faço, mas você não faz. Tá? Então, sempre me doutrinou que eu poderia ter tudo, ou seja, mas eu tinha que ter educação e cultura. Então, a única coisa que as pessoas não poderiam tirar de mim é o conhecimento. Né? Eu poderia Sim. dar o conhecimento, e isso me esforçou, desde cedo escutei isso e parti para aprender as coisas, aguçou minha curiosidade. E também vi os lados errados e falei, por aqui não. Então meu pai falava, não, não vai fumar, não vai beber, tal. Então hoje eu bebo socialmente, tal. No momento de festa, que nem esse, agora com vocês aqui, Ah! tá? Tô vestido de Papai Noel já, né? E a gente, aos gnomos? De novo. Tá, então essa caminhada que meu pai fazia, me ensinando o caminho errado, eu aprendi o errado e não fui para ali. Minha mãe é trabalhadora, minha mãe também é uma guerreira, tá? Então, é um orgulho, né, que eu tenho. Ou seja, meu pai, tudo bem, ele tinha fraqueza, mas era um cara inteligente, muito inteligente, para conhecer e mexer em equipamento de raio-x. Numa época que ninguém te ensinou a nada. Mexer com alta tensão, alta voltagem.
Então, que era só isso. Hoje os equipamentos estão mais dinâmicos, né? Mas hoje eu acho que ele arrebentaria. Na época de hoje, a cabeça que ele tinha, ele estava voando, que nem eu, tá? Mas não deu tempo que ele foi embora com 54 anos. Tá? Então, o próton, vamos falar assim, aprendi a pensar positivo, aprendi a ter a confiança em mim mesmo, né? Você primeiro tem que se confiar em você. Uhum. Se você entrar com não, se você mesmo se der o não, quebrou. Se você não confiar em você mesmo, quebrou você. Porque as coisas começam a dar errada. Tá? Então, na minha cabeça, eu não. Por isso que eu falo que eu já me meti em cada furada. E, por exemplo, eu era o bombeiro da empresa, da Tecnet. Quando estava cliente pegando fogo, as coisas acontecendo ruim para quebrar, para aquele cliente sair, a empresa me jogava naquela furada. Eu era a última instância, era o bombeiro. Mas, podia ter mandado às vezes eu antes, né? Porque não precisava pegar tanto fogo assim, né? Sim. Mas eu ia só no momento que estava a lenha pegando fogo.